Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus, o doce Rabi da Galileia, possa nesse momento alcançar os nossos corações, nos trazendo a paz, o conforto, a alegria que tanto buscamos para as nossas vidas. Aqui estamos para mais um dedinho de prosa acerca do Evangelho de Jesus e dessa doutrina que é bússola a guiar os nossos passos nessa trajetória evolutiva que é a doutrina espírita. E hoje eu avaliava a importância, a grandeza dessa obra, o Livro dos Espíritos, um manancial de conhecimento, de informações sobre os mais variados temas da vida. São 1019 perguntas e respostas sobre tantos assuntos, tantas abordagens que nos esclarecem e que este livro muito pode fazer por nós no nosso processo de burilamento do nosso espírito, que é imortal. E hoje eu parei aqui um pouquinho para refletir sobre a questão 919, que é perguntado a um representante do Espírito da Verdade, que neste caso é Santo Agostinho. Qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? E o Espírito Santo Agostinho, de forma objetiva, ele responde: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para dar uma orientação, Santo Agostinho se prestou de uma frase que é atribuída ao filósofo Sócrates. E na questão 919A, continuidade das reflexões sobre esse tema, os espíritos, é perguntado ao Espírito de Santo Agostinho o seguinte: compreendemos toda a sabedoria contida nesta máxima, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio para se chegar a isso? E Santo Agostinho traz para nós o seu exemplo. Conta-nos ele que quando encarnado aqui neste planeta, ao fim de todos os dias de luta e de labuta, porque a vida é luta constante, diária. E ele nos esclarece que quando ele se deitava à noite para o repouso do teu corpo físico, ele, antes do sono chegar, ele travava um diálogo com a tua consciência. Ele fazia uma reflexão.
E ele trazia à sua memória todos os acontecimentos, todos os episódios, os mais triviais, ocorridos no decorrer do seu dia. E ele mesmo se perguntava: será que eu agi corretamente, de acordo com os preceitos cristãos? Será que algum dos irmãos com quem eu convivo ou que cruzaram o meu caminho no dia de hoje tem algo a reclamar sobre a minha postura, sobre a minha conduta? Será que eu fui paciente, amável, compreensivo, caridoso com todos aqueles que Jesus deu-me a benção de conviver neste dia que finaliza? Outra pergunta que Santo Agostinho se fazia era a seguinte: será que se Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria razão para temer o olhar de alguém? Então, o que Santo Agostinho fazia era uma análise de como ele estava conduzindo a sua vida. Esta vida, esta reencarnação, essa oportunidade bendita que Jesus nos concedeu para que nós aqui retornássemos e pudéssemos passar a limpo episódios, enredos da nossa trajetória existencial que em jornadas passadas não foram bem administrados, não foram vividos com o devido compromisso, responsabilidade, com maturidade espiritual. É bem verdade que certamente nós não temos a preparação, a maturidade de Santo Agostinho para termos a coragem de, ao findar cada dia da nossa vida, fazermos esta auto-reflexão, esta autoanálise. No silêncio interior da nossa alma, buscarmos diariamente esse encontro com a gente mesmo. Mas, meus irmãos, se não temos condições, neste momento atual das nossas vidas, de realizarmos isso diariamente, mas que tal começarmos de algum ponto? Vamos desenvolver o propósito de pelo menos uma vez na semana. Vamos começar assim. Fazer esse roteiro interior, avaliando nossos sentimentos, nossos pensamentos, os valores que nós estamos cultivando aqui dentro de nós, avaliando os nossos relacionamentos com aqueles que Jesus confiou para estarem ao nosso lado, na mesma célula familiar, ou no mesmo ambiente de trabalho, ou no mesmo bairro em que moramos. Não podemos fugir desta avaliação, porque é ela que vai nos oferecer subsídios para que busquemos
a nossa transformação, para que possamos avançar, progredir, evoluir. Afinal, não foi para isso que nós viemos? Não foi para isso que nós aportamos mais uma vez neste planeta, chamado de planeta de provas e expiações, mas que eu sempre lembro, é também um lugar de alegrias, de realizações, de conquistas, de caminhada para um progresso radiante, esplendoroso, de luz na presença de Jesus. E quando Santo Agostinho se perguntava: será que eu estou preparado para, se eu for convidado hoje para o retorno à pátria espiritual, eu estou preparado para esta grande viagem? Nós também precisamos ter a coragem de nos fazermos esta pergunta. Muitos irmãos, inclusive muitos de nós mesmos, espíritas, tememos o momento da morte. Temos receio do que encontraremos do outro lado da vida. Mas não tenhamos medo, acreditemos que o outro lado da vida é continuidade. Nós vamos continuar a viver, alimentar, usufruir daquilo que nós alimentamos, que nós cultivamos nesta vida. São as mesmas virtudes que nós conseguirmos colocar em prática aqui no nosso cotidiano. São elas os nossos patrimônios eternos e que vão nos acompanhar além desta vida e pelas tantas outras jornadas futuras. Existem irmãos que falam até de um juízo final, de um Deus julgador, justiceiro, que vai colocar ali de um lado os pecadores, de outro lado aqueles que foram puros, que não se equivocaram. Será que estes que sempre acertaram existem? Vocês conseguem imaginar um Deus, um Pai de amor e de misericórdia realizando um julgamento, uma separação da sua criação, da sua prole, classificando-os em bons e maus, sem que eles tenham novas oportunidades de se redimirem, de se corrigirem, de recomeçarem? Meus irmãos, isso não condiz com Deus de amor em quem nós aprendemos a confiar, em quem nós acreditamos. Um Deus que não é de preferência, que não é de privilégios, que ama igualmente todos os filhos teus e que a eles todos os dias oferece inúmeras chances de recomeçarem, de se redimirem perante eles mesmos e perante todo o universo, perante as leis cósmicas. Esse é o nosso Pai. Se nós que somos pais, mães, terrenos, espíritos ainda tão equivocados, tão repletos de valores deturpados, nós não fazemos isso com os nossos filhos, aqueles que nos são confiados pelo Pai. Nós os amamos igualmente, desejamos o melhor para eles, estamos sempre dispostos a compreendê-los,
a ajudá-los naquilo que eles precisam refazer, que eles precisam melhorar, porque o nosso Deus faria isso conosco? Claro que não. Ele nos ama de forma absurda e o tempo todo nos convida a buscarmos as mudanças, as transformações que nós precisamos, a nos tornarmos melhores, para que sejamos vitoriosos quando formos convidados ao retorno à nossa verdadeira vida, para que nos sintamos plenos, em paz. Então, o convite de hoje é esse que Santo Agostinho nos faz. Conhece-te a ti mesmo. Trava uma conversação com a tua consciência, porque ela sim é a consciência que é o nosso juiz, a nossa grande inquisidora. Que a gente possa sempre lembrar dessa orientação de Santo Agostinho, viajar para dentro da gente mesmo, se conhecer, porque só assim nós seremos capazes de propor as mudanças necessárias. Não fujamos mais desse autoencontro, porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós fugimos tantas vezes por quê? Porque esse autoencontro, às vezes, ele é difícil, ele é doloroso. E ele representa uma tomada de consciência e um convite a essa transformação. Não dá mais para, no auge das nossas reflexões, nos percebermos como pessoas ciumentas, materialistas, vaidosas, egocêntricas, incompreensivas, intolerantes, com nosso coração, nossos pensamentos repletos de ideias preconceituosas, nos julgarmos eternos donos da verdade, percebermos esses deslizes, esses equívocos comportamentais e não fazermos nada. Somos seres dotados de inteligência, de criatividade, criados à imagem e semelhança do Pai, com todo o nosso potencial de superação, de aprendizado, de crescimento. Trazemos aqui o DNA divino e temos condições de nós mesmos propormos as mudanças que são necessárias para que nós possamos, de forma mais rápida, mais céleres, conquistarmos este ser de luz que repousa aqui dentro de nós. Tem um poema que o espírito ditou a Chico Xavier, que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa reflexão, que diz o seguinte: eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo a cada dia que nasce, quero ser outra vez novo, puro, cristalino, eu quero lavar-me a cada manhã do homem velho, da poeira velha, das palavras gastas e dos gestos rituais. Eu quero reviver a primeira manhã da criação, o primeiro abrir dos olhos para a vida, e eu quero que a alma desperte do sono como a rosa de um botão, ao sorriso dos teus lábios e ao gesto da tua mão. Eu quero engrinaldar-me
para a festa renovada que a cada dia me convidas. E eu quero levantar as asas, como a águia em demanda do sol. Eu quero que cada nova aurora seja a definitiva, a do encontro com a felicidade, a da permanência assegurada e a do teu sim. Porque eu quero e eu preciso do teu sim definitivo. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos nos lembrar sempre dessa orientação de Santo Agostinho. Em resumo, conforme está no título desse nosso diálogo, dessa nossa reflexão, imitemos Santo Agostinho. Que todos nós possamos permanecer na paz e no amor de Jesus. Obrigada.